Então, oficialmente, boa noite a todos e a todas. Muito bem-vindos ao Arquivo Tim 2.0. Essa aula é um presente, né, para todos nós, para falar da adolescência dos nossos filhos. Bem-vindos, vocês que estão aqui, bem-vindas. Que incrível você ter dado esse passo em direção a uma maternidade, uma parentalidade mais leve, mais efetiva, mais afetiva para você e para o seu filho adolescente. Ó, peraí. Não, meu nome é Miriam Park, eu sou médica, sou pediatra, sou hematologista pediatra também, né? Uma especialidade que cuida das doenças do sangue. E sou formada já há mais de 30 anos, sempre trabalhei com pediatria, com crianças e adolescentes e suas famílias, então sempre vi a necessidade de falar para os pais, né, da gente como lidar melhor com seus filhos, mas até uns 5 anos atrás o meu caminho era a medicina, sabe? Sou doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, então, como eu disse, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu comecei esse caminho da educação parental por causa da adolescência dos meus filhos, das minhas filhas, e eu vinha já percebendo também na minha prática que os pais precisam de ajuda. Ajuda para lidar com o grito, ajuda para lidar com a oposição, o silêncio, as flutuações de humor, as ideias diferentes que às vezes a gente não suporta, né? E essa nova geração tá difícil, como muitas pessoas dizem. Ah, no meu tempo que era bom. Ou então, nossa, eu não sei mais o que fazer. Então, a pediatria e a maternidade sempre me ajudaram muito, mas somente quando eu tomei essa consciência, fui estudar o que as crianças realmente precisam, baseado na ciência. Aí eu vi que eu não sabia muita coisa, que eu precisava saber mais. E a educação parental me salvou dos achismos, né, das falácias das pessoas comuns da internet. Quando eu procurei isso, não era como hoje. Hoje tem muita informação de qualidade, mas também tem muita bobeira que a gente vê por aí, né? Conceitos errados. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu fui ler, estudar alguns livros, mas não tinha o que eu realmente precisava saber. E se eu soubesse naquela época o que eu sei hoje, eu acho que a minha maternidade teria sido muito diferente, sabe? É, e então eu sou mãe dessas duas criaturas incríveis, já são grandinhos, né? A Marina, 19 anos, e a Viviane, 21. Sou casada com o Marcelo há 30 anos, moro em São Paulo. Então, essa sou eu. Queria fazer uns lembretes que a gente vai falar mais ou menos até 9h30, 9h40, tá? Eu acho que eu não vou tentar não me estender mais do que isso. Então, se acomode, pega uma água, avisa as pessoas de casa que você está aqui na aula. E quem ficar comigo, como eu anunciei, né, no grupo, vai ganhar de presente o e-book Autocompaixão para pais e mães de adolescentes. Então, para começar, eu sei que você está cansada. Eu sei que você mistura as sensações de culpa, de exaustão. Nossa, tudo é a gente que tem que fazer, não é mesmo? Às vezes a culpa por estar fazendo as coisas, não estar fazendo as coisas. Quando as coisas dão errado, a gente acha que a culpa é nossa, né? A gente tem medo do fracasso e a gente tem medos, medo de perder o filho. Perder o filho como assim? Para quem? Para a vida, para as drogas, para o namorado, para a namorada. A gente tem medo de as coisas darem errado. A gente tem medo de ser considerada uma péssima mãe, porque isso é uma carga, né? Uma suposição que a própria sociedade coloca nas mulheres. A gente tem medo de ser julgada. Mas aqui você vai aprender a lidar com o silêncio, com o desrespeito, com a ironia do seu filho, sem gritar, sem se anular. Você vai parar de se sentir culpada de uma vez por toda. A gente vai entender por que que os filhos agem desse jeito. A gente vai parar de se sentir perdida, invisível, que às vezes a gente faz tanta coisa, mas ainda assim fica invisível, né? E recuperar sua confiança como mãe e como mulher.
a gente vai quebrar um ciclo de dor entre gerações, porque a gente recebe, né, as dores que vieram das gerações passadas, da nossa bisavó, da nossa avó e da nossa mãe também. E a gente pode se tornar uma mãe que talvez a gente não teve. Pode ser que você, sua mãe foi incrível, teve muitas coisas boas, mas os nossos pais erraram também e a gente hoje pode fazer diferente. E eu vou te contar então que o meu caminho foi longo, né? É, na adolescência das minhas filhas, eu estava um pouco perdida, porque realmente é uma fase de desafio para a gente, né? A, a chegada até ali foi baseada no que eu sabia, né? Mas como vocês lembram, né? Vocês veem essas pessoas de máscara aí, vocês lembram de 2020, da pandemia da Covid? Então, o isolamento, aquele medo todo que as pessoas estavam sentindo, aquelas notícias de gente morrendo, tudo aquilo foi muito estressante para mim. Principalmente, e para minha família também. Meu marido é médico, trabalhava na UTI e ele estava na linha de frente da Covid. Aquilo foi muito difícil para mim, sabe? E aqui embaixo, ó, os filhos isolados, né? Eles estavam, as escolas colocaram as crianças para assistir às aulas online, então eles ficaram isolados no quarto, aumentou o isolamento. O isolamento já era o isolamento de fora, né, da casa, mas eles estavam mais isolados ainda, estavam no quarto. E essa figura aqui da mãe falando e a menina toda maquiada, bonitinha aqui, sem querer ouvir, isso é um reflexo do que acontece mesmo nas famílias, né? Na gente, como mãe e pai de adolescente. A gente quer falar e nosso filho não ouve. Então você fala e seu filho não te escuta. E aí eu achei esse livro aqui, esse livro da Louise Clark, eu achei na internet, essa se dizia educadora parental. Foi aí que eu entrei nesse mundo, comecei a aprender sobre isso. Parenting the Modern Teen, ou seja, parentando ou maternando os adolescentes modernos, né? E aí ela dizia que a gente devia parar de dizer ah, stop shooting, ou seja, parar de dizer você devia ficar, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. Ou seja, a gente, a minha maternidade principalmente estava baseada no mandar, no julgar. E não confiar, porque se a gente está querendo que eles façam o que a gente quer, a gente tem aquela necessidade de controle, é, isso não estava levando à confiança que eu precisava ter das minhas filhas. Isso estava prejudicando, né, as relações. E ela tinha razão. Eu tinha essa conclusão da minha parentalidade, que a minha comunicação estava baseada em julgar, em mandar, somente dizer o que elas tinham que fazer, mas sem pensar nelas, sem estar com elas, sem de fato me preocupar com o que elas estavam pensando, o que elas estavam sentindo. Eu perdi oportunidades incríveis de entrar no mundo delas. E aí eu fui estudar então sobre educação de filhos, né? Quando elas eram pequenas, como eu disse, eu já tinha lido alguns livros, eu sabia algumas coisas, tal, mas a pediatria que eu exercia há mais de 25 anos naquela época não tinha me preparado para educar as minhas filhas e também para ajudar os pais que eu estava orientando no consultório, no hospital, né? Mas aí eu fui realmente fiz uma formação de educação de disciplina positiva, depois eu fiz uma pós-graduação em educação parental, e inteligência emocional e fiz o programa ACT, que é para educar crianças em ambientes seguros, que é para a primeira infância, e tudo isso me levou a uma visão diferente da infância, de que a gente precisa ter um olhar especial, um olhar diferente, diferente do que as pessoas fazem, né? De julgar simplesmente, né? Então a gente consegue caminhar por essas informações do porquê do comportamento dos filhos, por que é tão desafiador para a gente, e por que que a gente às vezes age. A gente sofre e a gente age, às vezes, com agressão mesmo, com violência, com gritos, com negligência, muitas vezes, silêncios. E aí a gente pode então fazer diferente se a gente tiver todo esse conhecimento. E aí, logo depois, eu encontrei a autocompaixão, que para mim foi uma mudança de chave, sabe, uma virada de chave. Foi uma prática que
me fez me olhar de outro jeito, olhar para mim, entender o que estava acontecendo comigo também e ser gentil comigo mesmo. A gente vai falar da autocompaixão no final. Então, eu vou fazer uma pequena meditação com vocês. Então, eu peço que para começar vocês se sentem, se você estiver sentada, se você estiver deitada, pode ficar deitada. Eu vou pedir para você se acomodar, fechar os olhos. Essa meditação você pode fazer depois, num outro momento, cedo de manhã, ou então depois, quando seus filhos já forem dormir. Então, eu peço que você feche os olhos, sente confortavelmente, sinta a sua respiração, respire fundo uma vez, solta, respira mais uma vez. E agora imagine uma árvore bem grande, uma árvore poderosa, com raízes profundas e um tronco bem forte. Observe que os galhos e os ramos da árvore são tão compridos quanto as raízes profundas. Imagine que você está inspirando pelo topo da sua cabeça e expirando pelas suas raízes. Então, inspira e expira pelas suas raízes, os seus pés, né? E aí eu quero que você se pergunte: o que eu preciso? O que que você está precisando agora? Descansar, comer, dormir? Precisa de ajuda, de alguém para ajudar na limpeza da sua casa? Precisa de ajuda de alguém para ajudar com o comportamento dos seus filhos, né? As dificuldades escolares, né? Seu filho está com algum problema, está doente, está enfrentando muito excesso de telas, irritabilidade, ansiedade. O que você precisa? Então se pergunte, o que eu preciso? Faça uma pausa e ouça, conforme as palavras vão surgindo, ou imagens que possam estar surgindo aí do que você precisa. Pode se perguntar novamente, o que eu realmente preciso? E aqui nessa meditação você pode estar aberto ao que vier, sem julgamento, sem censurar suas respostas. Se você for fazer isso depois, você pode escrever o que apareceu para você. Então, essa é uma meditação da autocompaixão, é você reconhecer o que você precisa. Então, você pode abrir os olhos, e aqui, como a gente precisa entender, né, o que que é importante para a gente, eu vou então mostrar nessa aula os três pilares que são o que eu bolei, o que eu desenvolvi, que é o meu método para a parentalidade do adolescente. Ou seja, a clareza, quais são as bases científicas para o comportamento do adolescente. Quer dizer, a gente tem que entender por que que ele age desse jeito e por que que a gente precisa aprender a lidar com ele de uma forma diferente, porque ele não é mais um bebê, não é mais a mesma criança que ele era quando ele tinha 7 anos. Ou com 12 é uma coisa, com 15 é outra, com 17 para 18 já é outra coisa, é outro comportamento, certo? Então, são, é, são aspectos que a gente precisa saber, que a gente precisa levar em consideração. Explicação das emoções, a oscilação e a necessidade, e as necessidades reais dessa fase. O segundo pilar é a conexão. Como a gente faz conexão com o nosso filho? Então, os princípios da comunicação não violenta, da disciplina positiva, a gente falar de uma forma que o nosso filho escute a gente. Ferramentas práticas de escuta ativa, de limites, com vínculo, resolução de conflitos. Estratégias para lidar com desrespeito, com silêncio, a irritação, a ironia, sem a gente ser autoritária ou permissiva. E cura, que é o terceiro pilar, que são práticas de autocompaixão, assim como essa meditação que eu fiz agora, né? E a reconstrução da nossa própria identidade como mulher, né? O reconhecimento dos nossos próprios limites, dos nossos traumas, muitas vezes, porque todos nós temos traumas de quando a gente era pequeno, adolescente, e tudo mais, as nossas necessidades emocionais e a volta do amor próprio, do respeito por si e da autonomia emocional. Então, o primeiro pilar é a clareza, é o conhecimento, né? Você já ouviu aquela música do Luiz Gonzaga, O Shot das Meninas, né? Ela só quer
só pensa em namorar. De manhã cedo, nem. Como é que é? De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha doentada, não dorme, não estuda, não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ou seja, a gente acha que tem alguma coisa errada com ela, o pai leva ao doutor. Só que o doutor nem examina, ele fala assim: meu mal é da idade. E para tal menina não há nenhum remédio em toda a medicina. Ou seja, é uma fase, ela está passando pela adolescência. Então, bem-vindos, bem-vindas à adolescência do seu filho. E o que está acontecendo com o adolescente? O adolescente não brota do nada, gente. É muito estranho falar isso, mas a adolescência, ela é um caminho, né? Ela é um produto, ela é um segundo nascimento, mas é de uma pessoa que já viveu toda a infância. Então, a adolescência é a infância vivida. É aquele nosso filho que era criança e agora ele é adolescente. Ele realmente não brotou do nada. E o desenvolvimento do adolescente, ele se dá em cinco áreas bem estabelecidas aí pela ciência. Então, o desenvolvimento físico, que é marcante, né? E ele é sabidamente, né, o que mais chama atenção para a gente, né? São alterações hormonais e do desenvolvimento. Né, ele fica mais forte, o menino cresce, a menina cresce, se desenvolve, muda o corpo, muda a voz, né? São várias alterações físicas, né? Tanto dos cerebrais quanto hormonais. O outro aspecto do desenvolvimento são as alterações cognitivas. Então, existem alterações do modo e do funcionamento do cérebro. Então, aquela criança que não sabia determinadas coisas, agora ele já sabe, ele fala para você, eu já sei isso. Eu aprendi conceitos com as minhas filhas que agora, quando elas eram adolescentes, que eu, quando era adolescente, eu não fazia nem ideia. Então, eles, hoje em dia, inclusive, eles sabem muitas coisas que a gente não sabe. Então, eles estão crescendo do ponto de vista do funcionamento do cérebro, da inteligência, do conhecimento. Emocional é outro aspecto. Então, como que os adolescentes processam as emoções e o estresse é diferente da criança pequena e é diferente de nós adultos. Eles têm uma oscilação das emoções. Um dia eles estão felizes da vida, tá tudo lindo, maravilhoso, mamãe querida. No outro dia, que horror, minha vida é um horror, um saco, que, né? Aí começam os palavrões às vezes, né? E a gente fica, caramba, o que que eu faço? O desenvolvimento social é outro aspecto importante, porque aqui há uma mudança nos relacionamentos familiares. O adolescente, ele não vai mais se ligar tanto na gente, nesse relacionamento vertical, pais e filhos, ele vai se ligar nos pares, nos iguais, nos amigos, e ele está estabelecendo novas relações sociais, afetivas, porque agora a afetividade não se dirige só a nós, pais e mães, né? Quando o filho era pequeno, ai, mamãe querida, tal. Agora, o adolescente, ele não quer mais saber da gente, ele quer que a gente fique longe, tal. Então, é uma mudança e a gente precisa aprender a saber isso. E a mudança de moral e valores. Isso aqui não se refere, gente, tá? Sobre religião ou sobre agora ele vai romper com tudo que é certo, vai fazer tudo errado. Por isso, então, que ele está fazendo tudo errado. Não, não é isso. Ele, o adolescente, ele está avaliando qual que é o seu lugar no mundo. O que que eu estou fazendo aqui? Por que que essas pessoas estão falando disso? Agora a gente está vendo essa semana essas notícias todas na televisão, então ele se posiciona, ele fala: nossa, isso aqui não está certo, ou isso está errado. Então ele já tem uma posição ideológica, política. Então tudo isso vai acontecendo na vida do adolescente. E é uma verdadeira crise, né? É uma verdadeira crise do adolescente. Deixa eu saber uma coisa, pessoal, rapidinho. Muito bem. Então é uma verdadeira crise na vida do adolescente. E essa crise é uma crise de identidade. Por quê? Porque agora ele está refazendo esse conceito. Quem sou eu? O que que eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? É uma identidade. E o adolescente, ele sofre três grandes perdas, três grandes lutos.
são a perda do corpo infantil, quer dizer, ele não tem mais aquele corpo infantil. Vocês sabem como eles mudam. Em um ano, a pessoa muda de sapato 3 vezes. Ele não tem mais o mesmo sapato. Só um minutinho, gente, só fazer uma coisa. Deixa eu dar uma mensagem aqui. Ele não tem mais aquele corpo infantil. Então, aquilo tudo é muito diferente. Vocês podem ver essas figuras aqui, ó. A menina começa a crescer os seios, o menino olha o tamanho do pé, o tamanho das mãos, começa a ficar estabanado, né? É uma mudança. A perda dos pais da infância. Então, o adolescente agora enxerga a gente como mãe, pai, diferente. A gente que era o herói, que era a pessoa perfeita, que sabia tudo, que resolvia tudo, agora a gente não sabe nada. Ah, o que você está falando aí? Você não sabe nada. Eu vou sim, você que não sabe. Eu vou resolver sozinho. Então, eles têm uma perda dos pais da infância. E para eles é um luto isso, é um verdadeiro luto. E tem uma perda da identidade e do papel infantil. Não só o corpo, né? Mas tipo, putz, eu não sou tão pequeno assim agora. Agora eu já não sou mais, é, é, não sou mais uma criança, agora eu já sou grande, eu não posso mais pular no pula-pula da festinha, sabe? É uma crise, caramba. Então são esses lutos que a criança sofre, o adolescente. Só que os pais também estão de luto. Tá? Isso eu aprendi recentemente. Freud dizia que o luto é uma reação a uma perda de uma pessoa ou a uma abstração que ocupa esse lugar, como, por exemplo, a pátria, a liberdade, os ideais. Então, se você perde uma coisa importante da sua vida, né, é uma reação a essa perda, o luto. Então, a gente que é pai e mãe, a gente também enfrenta 3 grandes lutos. Gente, deixa eu só fechar a porta aqui, só um minutinho. Pronto. A gente também enfrenta esses lutos. O luto é do o luto da criança perdida. Então, aquela criança, imagina seu filho com 7 anos. Ele não está mais aqui. Aquela criança não está mais aqui. É uma outra pessoa agora. É diferente, pensa outras coisas, fala de um jeito diferente, se expressa de outro jeito, né? O filho idealizado, quando eles eram pequenos, a gente não sabia como eles iam ser quando grandes. E agora eles já estão grandes. Só que o que que a gente pensou sobre eles quando eles eram pequenos? Só que agora não se concretizou. Eu mostrei aquela foto da menina toda maquiada. Às vezes eles querem cortar o cabelo do jeito que eles querem pintar o cabelo de verde, quer fazer tatuagem, quer pintar as unhas de preto ou sei lá o quê, ou quer usar aquelas roupas. Então assume um estilo. Então a gente idealizava um filho assim, de um jeito, só que o filho agora está de outro jeito. Então a gente sofre esse luto do filho idealizado. E outro luto é da nossa própria juventude, ou seja, a gente também está percebendo, porque nossos filhos estão crescendo, e porque a gente conversa, e porque a sociedade tem uma exigência muito grande em relação à, à juventude, né, de manter o status de juventude, a gente tem o luto da nossa própria juventude. Né? Que a gente também não é mais jovenzinho. A gente olha para o nosso filho, por exemplo, eu olho para minha filha, e eu vejo uma pele linda, ela magrinha. Depois da menopausa eu ganhei peso. Eu não tenho mais a mesma pele, não tenho mais o mesmo status físico, né? E tenho o cabelo tá ficando branco, a gente pinta o cabelo ou não, né? Mas a gente está ficando diferente, então a gente também sofre lutos, tá? Mas por que que a gente sofre com tudo isso? Porque a gente esquece que nós somos seres em desenvolvimento ao longo da vida, né? A criança que é pequena, aqui nessa foto aqui, né? Tem um bebê aqui, tem dos meninos e das meninas. Os não binários não estão representados aqui, gente, mas vamos lá. Aqui tem as representações das pessoas. Então, da criança pequena, que a adolescente, adulto jovem, depois o idoso. A gente, acho que a gente esquece disso, que a gente está nesse processo, que o tempo está passando e a gente está vivendo isso. A gente esquece disso. Por quê? Nós somos humanos, nós estamos aqui. Essa é uma coisa que faz parte da nossa vida.
Desculpa, desculpa, gente. Faz parte da nossa vida isso, da vida de todo mundo, na verdade, né? Faz parte da nossa vida. Bom, que mais? E a adolescência, então, afinal das contas, o que que acontece na adolescência? Bom, olha só, tem um grande aviso aí. Estamos em obras para melhorias. O adolescente está em obras. Gente, isso é muito importante a gente saber e a gente se dar conta disso e aprender sobre isso. E tudo começa no cérebro, né? A puberdade começa, é uma mensagem cerebral que começa a produzir os hormônios sexuais, então vai começar a aparecer os órgãos sexuais da menina, a primeira coisa que aparece é a mama. Então, uma paciente minha falou assim para mim: doutora, é normal um peito mole e um peito duro? Aí eu falei, como assim? Aí o broto mamário, um dos lados tinha aparecido e estava duro, e o outro ainda não tinha aparecido, estava mole. Então ela perguntou isso, eu falei, é normal, é normal. Só que a gente fala pouco com ele sobre isso, né? A gente fala, nossa, não, que isso, não sei, vou te levar no médico, isso não tá certo, né? Na verdade, não é uma coisa que a gente devia fazer, a gente devia suportar essa mudança e assumir e conversar sobre isso, inclusive. A gente vai falar um pouco mais sobre isso de conversar. Só que tudo não é culpa dos hormônios. Culpa, o cérebro está em transformação. Então, muitas coisas que expressam e que explicam o comportamento do adolescente são mudanças cerebrais, não são só os hormônios sexuais, porque as pessoas falam assim, ah, isso aí é culpa dos hormônios. Não é culpa dos hormônios. Os hormônios explicam as diferenças ou a maturação sexual, sim. Desejo sexual que criança não tem, né? Criança tem sexualidade, mas ela não tem o desejo sexual, o afeto pelo outro do ponto de vista erótico. O adolescente tem, por causa dos hormônios, mas muito do que acontece é o cérebro. Então, ele está em mudanças. Olha aqui, tem o crescimento físico, tem as mudanças corporais dos órgãos sexuais, como eu já falei, e a gente precisa do quê? De informação. Então, uma coisa que eu sugiro para vocês, eu vou deixar nesse PDF para vocês também o link aqui da caderneta de saúde do adolescente, da menina e do menino, do Ministério da Saúde, essa última versão de 2024, se não me engano, que está muito legal, sabe? Podem baixar em PDF, pode deixar seu filho ler, porque não tem nada de errado, é uma coisa, uma linguagem muito boa, muito respeitosa e informativa, porque às vezes a gente nem tem coragem de falar. Um paciente meu perguntou, ele estava todo sem jeito, e aí a mãe falou assim, ai, doutor, ele quer perguntar uma coisa, só que ele tá com vergonha. Eu falei, não tem problema, pode falar. E aí a mãe falou, ele tá achando que que o pênis é pequeno. Olha só, para ele é um drama isso. Puxa, mas eu acho que meu pênis é pequeno. Não sei se ele já viu os amigos, se ele viu fotos, se ele viu no filme, onde que ele viu algum pênis diferente, ele está achando que o dele é pequeno. Ou realmente o dele tá pequeno mesmo. E aí eu abri a caderneta de saúde do adolescente e mostrei os estágios de maturação sexual, que são os estadios de Tanner, da, do, da maturação sexual. E aí tem as fotos, e eu falei, olha, vai crescer, fica tranquilo. Você começou né, a puberdade e o pênis vai crescer, mas vai demorar um pouco ainda. Mas aí para ele ficar tranquilo, porque senão ele fica muito angustiado. Já pensou? Ele fica se torturando, se pensando, caramba, não, né, não, meu pênis está pequeno. É muito ruim isso, né? Então, a informação é muito importante. E esses autores aqui, eles descreveram várias características que são chamadas de síndrome normal do adolescente, que são a elaboração dessas perdas que a gente tem e que vão se manifestar através de atitudes comportamentais e emocionais. Então, a primeira coisa, a mais importante, a que chama a atenção de tudo, é a principal característica, é a busca de si mesmo e da identidade adulta. Ou seja, quem sou eu? Né? Ele estava acostumado com uma criança, de repente, caramba, quem sou eu? Para onde eu vou? O que que eu quero? O que que eu quero fazer? O que me move? Né? O que que eu vou ser quando adulto? Todo mundo pergunta desde criança, ah, que você vai ser quando crescer? É, legal. Só que agora ele tem que responder essa pergunta? Agora? Hoje? Né? É, o adolescente, ele está
experimentando a roupa que ele vai vestir na vida. Então a gente precisa permitir essa experimentação, sabe? Ele quer pintar o cabelo de verde? Bom, pode ser que você não goste, a sua religião não permita, não sei o quê. Então você vai ter que negociar, mas mudanças que ele quer fazer, usar outro estilo de roupa. Eu, por exemplo, eu não queria usar roupa de criança mais. Eu achava lindo aqueles saltinhos assim, Anabela, bem bonitinho. Minha mãe fez um terninho para mim, eu me achava o máximo naquela roupa. E eu já, isso não era mais roupa de criança. Eu não queria mais vestir roupa de criança, né? Porque eu estava tentando enxergar como é que eu ia ser depois. Então ele se transforma, ele muda constantemente, né? E por isso que a gente tem que ver que uma coisa que ele estava usando ontem, mês passado, 2 meses atrás, às vezes não serve mais, ele não quer mais. Então não adianta você falar assim, ué, mas você gostava dessa camiseta. Aí ele fala, mas eu não gosto mais, não quero mais. E a gente fica meio revoltado, só que a gente precisa ter paciência, porque ele está experimentando, né? Ele vai, a gente talvez vai ter que falar de novo as coisas, né? A gente não consegue falar uma vez só, a gente vai precisar repetir, porque o seu filho não é mais o mesmo. Eu não vou dizer que eu sinto informar, porque eu tenho a alegria de te informar que ele está se transformando. O segundo item da nossa lista é a separação progressiva dos pais. Começa a acontecer já no início, na primeira fase da adolescência, dos 10 aos 13 anos, né? Uma vez a gente foi buscar minha filha na festa da amiga da escola, que a mãe tinha levado as amigas no cinema. E era um shopping chique aqui de São Paulo, e tal. E aí a gente foi buscar a minha filha, eu, meu marido e minha outra filha. E a gente chegou lá, eu olhei, ela de longe olhou pra gente com um olhar assim. E ela veio andando rápido, assim, batendo o pé, assim, passou pela gente e falou assim: tinha que vir a família inteira. E a gente estava achando tão legal, puxa, vamos buscar a minha filha, né, no cinema e tal. E ela ficou muito brava. Como? Vocês tinham que vir a família inteira. Ela não quer mais se ligar à nossa família, né? Então, ele rejeita, às vezes, as reuniões familiares. Você quer levar seu filho na festa da firma no fim do ano? Adolescente, às vezes, não vai querer ir, não. Não quer ir na casa daquela tia chata que sempre enche o saco dele por causa do cabelo, por causa da roupa, por causa da cor, sei lá do quê. Então, o adolescente ele está ali pedindo, né, um distanciamento, que para a gente soa como uma rejeição, mas não é. É necessário para o seu processo de autonomia e de independência. Né? É como se fosse um ermitão que está andando ali, ele não cabe mais naquela concha, então ele tem que deixar a concha e experimentar uma nova vestimenta, uma nova concha, né? Uma nova maneira de ser e de estar. Ele está experimentando e a gente tem que ter muita tolerância com isso. É óbvio que a gente tem que vai respeitar sempre os nossos valores e querer que eles, né, tenham uma conduta adequada, sim, mas a gente precisa ser mais tolerante, porque às vezes a gente não tolera o mínimo de mudança. Então tem que olhar para isso, tá bom? Ah, sim, e uma das coisas importantes é por que que ele tem essa separação, é porque ele começa a enxergar as nossas inconsistências, as nossas incongruências, os nossos defeitos, as nossas hipocrisias, os nossos preconceitos. Então, quando a gente solta aquelas frases, ou quando a gente fala de alguém, ou quando a gente fala mal de alguém, então eles estão vendo tudo. Quando eram crianças, às vezes isso não tinha um peso tão grande, mas agora tem. Então ele fala, ai mãe, para com isso, você não devia falar isso, ou ai que absurdo você falar isso. Ele vai te contestar. Isso é uma separação, mas isso é necessário, tá? Dói na gente, mas a gente tem que aguentar o tranco. Tendência de grupo, como eu disse, ele não quer mais ficar com a gente, ele quer ficar com o grupo. Por quê? No grupo ele ganha força. Ele precisa de pertencimento. Então, no grupo, ele sabe que ele pertence, porque eles são da mesma idade, eles têm os mesmos gostos, ouvem as mesmas músicas, eles são da mesma geração, diferente da nossa geração. Então, a gente não isso dava uma aula inteira, né? Mas a gente não é amigo do nosso filho, amiga da nossa filha. Não é a mesma relação de amizade. Agora, eles precisam se separar da gente. Depois, quando eles forem adultos,
20, 25, 30 anos, sim. Se a gente tiver agora uma atitude de respeito, de conexão, a gente vai ser amigo deles, sim, mais tarde, porque a gente não vai precisar ficar mandando neles quando adultos. Mas agora a gente ainda é pai e mãe. Então, só que a gente não é amigo, a gente é autoridade, né? E isso tem uma importância prática, a gente tem uma preocupação muito grande com vícios, com drogas. E a gente ouve, né? A gente fala o que a gente ouviu, o pipoqueiro da escola, o desconhecido da festa, só que hoje em dia tem outros perigos, né? Quem é a influência para o nosso filho? Os amigos, sim, mas hoje tem os influenciadores da internet. Vocês estão vendo notícias de que muitas meninas e muitos meninos estão ouvindo influenciadores que têm discursos de preconceito, misóginos, racistas, né? Homofóbicos, transfóbicos, né? É, é, e eu vou falar aqui das crises religiosas, então às vezes isso vai influenciando e ele vai captando isso e ele vai querer, gostando desse discurso, né? E então, a gente precisa conversar, conhecer quais são as influências a que ele está sujeito, quem que ele está seguindo, o que que ele está vendo, né, para a gente poder trazer isso a nosso favor e conversar com ele, né? É difícil conversar, por exemplo, sobre drogas? É difícil. Mas o que você pode fazer? Seja curioso, seja curiosa. Pergunte assim: e se alguém te oferecer drogas, o que você vai fazer? Né? Você não quer deixar ir na viagem de formatura porque você acha que é um absurdo, que vai transar com qualquer pessoa, que vai usar maconha, que vai beber álcool. O que que você pode fazer, filho, filha? Que você vai fazer lá? E se alguém te oferecer droga, o que você vai fazer? Se você sempre conversou assim, talvez ele vai te falar: ah, não, eu não quero saber, não vou fazer isso, né? E a gente tem que ser sábio e permitir ideias diferentes, e as ideias são diferentes, né? Sem julgar. Então a gente também tem que facilitar ele estar no grupo. Ele quer estar no grupo, beleza, convida os amigos para sua casa. Leva o seu filho na casa dos amigos. Vai no shopping, né? Tem lugar, conforme eles vão crescendo, eles vão querer ir na casa da praia, eles vão querer ir não sei aonde. Bom, mas aí você tem que se certificar da segurança de todo mundo. Outra coisa é a necessidade de fantasiar ou intelectualizar, quer dizer, aqui às vezes eles começam a se manifestar intelectualmente, artisticamente, às vezes eles começam a escrever textos profundos, poesias, podem compor músicas, começa a tocar, e aí você não aguenta mais aquele barulho todo, né? Ou ele está estudando bateria, ou ele está estudando guitarra, né? Papéis de teatro, dança, jogos, né? Então ele pode, às vezes, também estar parado muito tempo olhando para o teto. Então você não fica falando assim, seu preguiçoso, sai daí, vai fazer. Não, ele precisa do tédio. As crianças precisam do tédio, né? Até para o cérebro, né, processar, né, se processar. Eles estão elaborando ideias, pensamentos, estão tirando as suas conclusões, né? Então, na medida do possível, não interrompa, deixa ele, não desdenhe desses momentos, né? Não desvalorize, tá? Eles precisam desse movimento. As crises religiosas aparecem aqui também, fazem parte da síndrome normal do adolescente. Ela pode se manifestar muitas vezes como um questionamento, uma crítica frente às crenças familiares, né? Ou então com uma atitude muito fervorosa, em defesa de crenças adquiridas, né? Então pode ser que ele se aumente a sua participação na igreja, ele goste de ir mais, está no grupo de jovens, no coral, ótimo. Vai no retiro, que bom, muito bom. Cuidado, veja realmente se tá bom lá, né? Porque às vezes também tem grupos ali que não estão muito legais. Mas pode acontecer que ele quer se afastar disso. E ele quer ir para outro lado. Ou outra coisa, né, às vezes porque ele enxerga, né, as incongruências e as hipocrisias de algumas pessoas dentro da igreja, por exemplo, isso pode acontecer, gente. E a gente tem que ser muito firme, e a gente tem que dar um espaço, abrir o diálogo e tentar ver o que que tá rolando ali. E outra coisa, por outro lado, né, eles podem se aproximar de movimentos fervorosos, de igrejas ou até seitas, né? Ele pode se envolver em algum grupo que cativa a atenção, a participação, estimula aquele sentimento de pertencimento e propósito, já que ele foi rejeitado em algum outro lugar, por exemplo, e aí ele se envolve numa coisa que não é legal, né? Deslocação, eu acho que é deslocamento temporal, né? Eu escrevi errado.
O tempo é urgente. Então, as necessidades estão vinculadas ao presente. E aí ele não consegue objetivamente planejar o futuro, pensar, postergar, adiar as coisas. Então, ele pensa, ele é muito imediatista, ele quer as coisas agora, né? Então, por que que um adolescente precisa ficar 3 meses acampado na frente do show, do estádio, esperando o show do Justin Bieber? Por quê? Você já passaram? Alguém já passou por isso? Ele mobiliza toda a família para se revezar na fila lá. Por quê? Porque não, mas eu não vou conseguir entrar e não vou conseguir ficar na melhor posição e tudo. Então aquilo ali precisa ficar alguém acampado ali. E esse tempo é urgente, também é um perigo, por exemplo, na hora da excitação. Um adulto, se na hora do calor do momento ali entre as duas pessoas, se o adulto fala, putz, só que eu ou não tomei pílula ou não tem camisinha, então vamos parar por aqui. A gente consegue parar. O adolescente não. Fala, não, vamos assim mesmo. E aí ele pode transar sem proteção, pode entrar numa fria, né? Numa roubada mesmo, né? Pode risco de gravidez, o risco de doenças sexualmente transmissíveis. Então, isso é uma coisa preocupante, né? Mas eles estão correndo esse risco o tempo inteiro, entende? Então, eu estou dizendo tudo aqui que é perigoso. A sensação de indestrutibilidade é uma característica muito importante. Eu pus a Ferrari aqui no desenho, porque essa criança é uma Ferrari sem freio. Porque o cérebro está em mudanças, como eu falei, ele está criando mais células, mais conexões, e ele tem tanta coisa que ele não consegue usar tudo. E ele faz uma poda neural, então algumas coisas ele descarta, né? Só que a parte que é do cérebro, que é mais analítica, de planejamento, de controle inibitório, ainda não está pronta na adolescência, só vai ficar pronta com 24 anos. Mas a fase de aceleração, de querer fazer as coisas, de vamos lá, vamos tal lugar, vamos, isso aí já está pronto com 12 anos. Então, a criança, seu filho adolescente é uma Ferrari sem freio. Imagina uma Ferrari andando numa estrada, né? Lá sem freio, né? Se você está naquelas estradas da Alemanha lá que não tem limite de velocidade, é uma coisa, mas uma hora tem uma curva, numa hora pode passar alguém na frente. Então é um risco. Eles sabem o risco que eles correm, mas eles não acham que não vai acontecer nada com eles. Eu sou indestrutível. Essa que é a verdade, tá? Eles se expõem aos riscos, né? Que mais? Ambivalência. Ambivalência se manifesta com essas contradições em condutas. Então, uma hora ele realmente fica a noite inteira numa festa, tá todo feliz e todo. No outro fim de semana, não quero nem saber. Imagina que eu vou sair, vou ficar na minha cama o dia inteiro, não aguento mais, tô cansado, tô morto, tô muito cansado, sabe? Então é uma contradição. Você fala, nossa, mas tá cansado ou não tá, né? Vai pra festa ou não vai? Oscilação de humor. Quem nunca? Você já viu isso, né? Então, um dia tá super feliz, mamãe querida, eu te amo, ai, mamãe, não sei o quê, fulana veio, ou fulano veio, conversou comigo, ai, que legal, não sei o quê, né? Ai, tô tão animada que vai ter isso. Dali a meia hora, que bosta que aconteceu, que não sei o quê, que fulano falou tal coisa, tal. Por quê? Porque viu uma notícia lá no Instagram e aí mudou tudo. Mas é uma oscilação de humor que acontece. O estado de ânimo muda de uma hora para outra, né? E outra coisa dessa ambivalência é que a gente também contribui um pouco com isso, mas é o 12 de outubro, né? Que é o dia da ambivalência, né? Porque a gente fala assim: ah, você não é mais uma criança, então você não vai ganhar presente de 12 de outubro, né? Só que no 12, outras vezes a gente fala assim: ah, você ainda não pode fazer tal coisa, que você não pode fazer isso, isso ainda não é para você, você não é adulto, você não pode. Só que aí ele fica naquela coisa: eu sou criança ou não sou? Então ele quer crescer, quer ficar adulto, mas é perigoso crescer. Então, a gente também tem que ter muita atenção a isso, né? O processamento das emoções é diferente. É um experimento clássico de uma autora que colocou a foto de uma mulher com raiva
desculpa, com medo, e ela testou grupos de adultos e grupos de adolescentes. E os adultos, 100% dos adultos falavam que a mulher, naquela foto, ela estava com medo. E os adolescentes, 50% falaram que estava com medo. O resto falou que podia ser raiva, podia ser choque, podia ser outra coisa. Então, as áreas do cérebro que processam as emoções são diferentes no adolescente. Ainda estão em formação e a gente precisa saber disso. Então, a gente precisa entender que é muito mais biologia, mais do que teimosia. A gente acha que é teimosia, que é rebeldia, são aborrecentes, são rebeldes. Ah, que absurdo, eles não fazem o que eu quero. Mas é uma oscilação e a gente o processamento das emoções é diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai sempre falar sobre as coisas, vai dar ordens e tudo mais, né? A pessoa chega no médico e fala assim, doutor, eu falo 30 vezes e meu filho não entende, o que que eu faço? E o médico responde, ele não entende mesmo, porque você tem que mudar a maneira de falar, você tem que desenhar, dar outros exemplos, né? Os pais precisam começar a parar de classificar o comportamento, né, do adolescente como teimosia, como rebeldia, né? Muito bem. Autorreferência e autocentramento, acho que vocês já viram, já estão vendo isso na casa de vocês, né? Tudo se refere a mim. Então, eu sou importante, né? Todo mundo está olhando para mim, ninguém me entende, né? Ele se olha muito no espelho, né? Pequenos defeitos, tipo uma espinha mínima que ninguém está vendo. É um absurdo como que foi nascer essa espinha enorme no meu nariz, justo hoje, que é o dia da festa. Então, ele né? É um drama, assim, então eles são muito dramáticos, né? E ele acha que todo mundo tem que saber o que ele está pensando. Então ele chega em casa e fala: Mãe, o que tem para comer? Daí você fala assim: Ah, hoje tem arroz e feijão e bife. Aí ele fala: Pô, mas eu queria lasanha. Aí você fala: Tá, mas hoje não tem lasanha. Aí ele: mas eu quero lasanha, porque aí, como se você fosse obrigada a saber que ele queria lasanha. Mas você fez arroz e feijão? Por quê? Por que você não sabia que ele queria lasanha? Sabe? Então, é uma autorreferência. Ele acha que todo mundo tem que saber o que está acontecendo com ele, né? Então, a gente tem que cuidar muito com isso. Nessa idade, faz parte da síndrome normal do adolescente o desenvolvimento da sexualidade. Eu falei que os hormônios sexuais começam a ser produzidos na adolescência. A criança pequena tem níveis pequenos, baixos de todos os hormônios sexuais, então ele começa a ter manifestações da orientação sexual, né? E isso vai se manifestar pelo autoerotismo, às vezes, práticas da genitalidade. Olha para o menino, olha para uma menina, quem é, né? O heterossexual olha para uma menina e fala: Nossa, que gostosa. E pode ficar excitado, e pode ficar com o pênis duro. E ele faz o que com aquilo? Então ele tem que saber, só que aquilo é um horror para ele. Como assim? Tá todo mundo olhando para mim, todo mundo sabe o que aconteceu comigo, né? Então ele tem que aprender a lidar com isso, né? E a gente tem que enfrentar esses nossos medos de falar das coisas, que muitas vezes são tabus só, né? E deixar o caminho aberto para o diálogo, para a gente poder orientar ele sem julgamento, né? Então tem livros sobre isso, tem como eu disse, a apostila, né, da cartilha lá do desenvolvimento do adolescente do Ministério da Saúde, sabe? Dá para ele ler, dá para ela ler sobre as mudanças do corpo, conhecer a sua anatomia. Tem meninas que não sabem que a gente tem três buracos, tem a uretra, a vagina e atrás é o ânus. Mas ela não sabia, ela às vezes precisa de um espelho para olhar embaixo como é que é. Né? O menino não sabe que, né, os testículos são os que produzem os espermatozoides, que vão ser lançados na ejaculação. Então, a gente às vezes não fala nada disso, ninguém nunca falou com a gente, né? E a gente acha muito, nossa, como eu vou falar sobre isso? Então, o pai fala com o menino e a mãe fala com a menina. Mas isso também é uma divisão que não devia acontecer, porque a gente devia falar isso como uma coisa natural. Lembra do ciclo da vida lá, do tempo está passando e a gente está em desenvolvimento? Isso faz parte, isso é natural, é fisiológico. Não tem nada de errado nisso, não tem nada contra nenhuma religião você falar sobre a anatomia do corpo, sobre o desenvolvimento saudável. Porque quando eles forem adultos e eles, por exemplo, forem praticar o ato sexual, né, eles têm que saber
como fazer. A gente não vai ensinar a fazer sexo, mas a gente vai falar do consentimento, da segurança, vai falar da intimidade, vai falar de permissão para as meninas e para os meninos. Olha, se ela falar não, é não. Fala para as meninas, não é para ninguém passar a mão em você. Se passar a mão em você, você segura a mão dele e se defenda e chama suas amigas, né? Às vezes vai na festa, alguma coisa, né? Prevenção ao abuso, prevenção de gravidez. Como que engravida? Ah, o coito interrompido, né? Ah, ele sabe como fazer para evitar a gravidez, então ele vai fazer alguma coisa lá que vai evitar. Não, gente. Na hora da gravidez tem que na hora da relação tem que usar camisinha. E os adolescentes, eles estão tendo sim relação sexual já na adolescência, né? Por mais que a gente não queira, por mais que a gente queira postergar isso, eles estão tendo relação na adolescência já. Mas a gente conversar com eles não vai estimular eles a fazer mais ou a fazer mais cedo. Se a gente falar com os adolescentes, informar, falar de um jeito respeitoso, eles vão até postergar mais a primeira relação sexual. Vocês sabiam disso? Isso é científico. Essa coisa de, ai, não vamos falar nada, ai, vamos fazer um voto de castidade. Isso, na verdade, não funciona. Você pode fazer um voto de castidade, não estou dizendo que não é para fazer, mas eu digo que não adianta eu não falar nada e achar que isto vai prevenir a gravidez, a atividade sexual precoce e tudo mais. Não é verdade. Se a gente tiver, se eles tiverem informação correta, eles vão poder decidir, falar, puxa, eu quero esperar. Eu não quero agora, eu não quero com 12 anos, 13 anos, nem 15, talvez nem 17 ou 18. Talvez eu quero esperar mesmo mais tempo e tudo bem. E outra, se eu tiver essa decisão mais consciente, eu vou poder me defender se alguém quiser achar que é bobeira minha, que é, como assim, você não vai ter? Como assim você é virgem ainda? Ué, não quero, né? Se ele não quer, né? Ou ela não quer, né? Bom, outra coisa que acontece da orientação sexual, da identidade de gênero, pode ser que você tenha um filho LGBTQIAPN+, por exemplo. Isso é uma outra aula, como é que funciona. E aí, você vai continuar a amá-lo, certo? Certo? E vai entender e vai respeitar essa maneira de ser que talvez seja diferente do que você aprendeu. Mas a gente precisa respeitar, porque isso é uma condição que é da pessoa. A gente não pode mudar, né? E você tem que ser um porto seguro, uma pessoa que vai defender de todas as violências que a sociedade pratica contra as pessoas que são diferentes. É um caminho difícil, é um caminho longo, mas dá para a gente fazer isso, né? E o ativismo social, que é uma atitude social reivindicatória, né? De reivindicar uma causa, a causa ambiental, a causa da educação, né? Sábado agora foi aniversário da Malala Yousafzai, que é prêmio Nobel, a pessoa mais jovem que recebeu o prêmio Nobel da Paz, com 17 anos. Ela morava no Paquistão e ela era uma ativista pelo direito das meninas estudarem, porque lá o Talibã já estava impedindo as meninas de estudarem. E aí o que que ela fez? Ela tinha um blog falando sobre isso, tudo mais, né? E aí ela foi perseguida pelo Talibã. Ela levou um tiro. Olha só. Então a gente acha que eles não têm importância o que eles falam. Não, a menina tinha tanta importância que o Talibã achou que ela era uma ameaça. Eu fiz um post sobre isso, depois vocês dão uma olhada no meu Instagram. Ela teve uma voz importante, né? Adolescente, ela era muito jovem, né? Então eles têm esse ativismo, é uma paixão por uma causa e eles querem falar. Então a gente tem que dar espaço, a gente tem que dar oportunidade. Se é uma causa de, sei lá, nazismo, pelo amor de Deus, né? A gente tem que ir lá e falar, amigo, vem cá, vamos conversar, como assim? Não é isso, né? De jeito nenhum. Por que você está nesse caminho, né? Mas se é uma causa justa pelos direitos humanos, por uma causa dos animais, tem tanta coisa que eles se envolvem, né? Pela justiça, pelo bem comum. Então, essas são as características da síndrome normal do adolescente. Mas o adolescente é vulnerável e está mais suscetível a influências externas, né? E aqui sim aparecem as possibilidades de os transtornos mentais. A gente só vai falar em transtorno mental depois dos 18, mas a gente sabe que eles podem ter isso, né? E os comportamentos de risco, né? Às vezes podem favorecer
né? Aqui o estresse pode ser um gatilho para eles fazerem uma besteira, né? Uso de substância, suicídio, agredir alguém, né? Contravenção, então assaltar a loja não sei do que, ou assaltar alguém, ou bater em alguém, bullying na escola. Então, se ele está muito estressado, ele pode sofrer pode entrar numa situação dessa. E os sinais de alerta de transtornos de humor e conduta estão aqui do lado, que vocês podem dar uma olhada. Vou tomar um gole aqui de água. Então, são sinais de alerta. Se ele tem uma irritabilidade muito intensa, alteração de hábito de sono, de alimentação, teve uma alteração repentina de comportamento, se está muito isolado, e isso tudo piora se tem uma situação de vulnerabilidade social, né? Além disso, a gente sabe que essa geração, como bem escreveu aqui o psicólogo Jonathan Haidt nesse livro, A Geração Ansiosa, que é um livro denso, é um livro que, se vocês tiverem sabe, vontade de se aprofundar mais, acho que vale a pena ler. Ele fala da geração Z, que são os nascidos entre 95 e 2010, ou seja, que tem entre 15 e 30 anos, né? E também os alfa, né, agora que são nascidos a partir de 2010, ele notou maiores índices de ansiedade a partir ou após 2010, né? Ele diz que essa geração ela teve menos tempo brincando, menos tempo conversando e tendo contato com amigos, contato visual com as pessoas, menor redução né, teve uma redução das interações sociais e presenciais, corporificadas. Então a gente se encontra na internet, só que na internet a gente não tem filtro. A gente põe um comentário na rede social e manda. E, tipo, foda-se, eu mandei, acabou. Mas aquilo pode ter sido muito agressivo. Agora, se eu estou frente a frente a uma pessoa, eu tenho um filtro maior. Eu não vou falar da mesma forma. A gente tem uma tendência muito menor a xingar alguém presencialmente, quando a gente está frente a frente, olho a olho, do que aqui na internet. Na internet eu posso falar qualquer coisa, postar e sair correndo. Inclusive, às vezes a pessoa não vai ver na mesma hora, o que também diminui a minha responsabilidade. E aí a gente, como pai e mãe, ele fala que a gente teve uma super proteção das crianças em relação ao mundo real. Eu vejo hoje em dia, gente, eu fico triste às vezes quando eu olho. Não, não sobe aí. Para com isso. Vem pra cá. Não sei o quê. Então, a criança, coitada, ela fica assim, ó. Ela fica assim. A gente fica, não deixa criança pequena, tá? Não, agora eu não tô falando de adolescente. Adolescente também, mas criança pequena é muito assim. A gente não deixa nem ir ali. A criança tá totalmente protegida. Só que na adolescência eles vão para o mundo virtual. E o mundo virtual é muito perigoso. Porque os algoritmos, eles vão mandando mensagens. Você sabe disso. Se você estava pesquisando, eu estava pesquisando, eu vou viajar no fim do mês para um lugar quente, eu estava pesquisando maiô. Beleza. Aí eu veio um negócio de maiô, eu olhei, ah, beleza, tá bom, aí fui. Daqui a pouco só começou a aparecer anúncio de maiô para mim. Falei, nossa, mas o algoritmo, ele conhece, ele sabe os seus hábitos. Então, você pode observar o que você curte, por exemplo, no Instagram, vai aparecendo mais. Eu, por exemplo, eu recebo vídeo de gatos, de crochê, alguma coisa de educação parental, né? Porque eu estudo isso e vejo sobre relacionamento de pais e filhos, e os meus assuntos lá que eu curto. Então não aparece nada para mim assim sobre, sei lá, cavalos, sobre barco, sobre carros. Carro, sabe carro? Não vem nada de carro para mim. Por quê? Porque eu tô curtindo essas outras coisas. De vez em quando vem um negócio de cachorro para ver se eu curto cachorro. Não por nada, mas é que aqui em casa tem gato, né? Então, o mundo virtual, ele é assim, os algoritmos, eles não protegem e a gente, fora isso, tem os influenciadores. E isso eu tô falando de Instagram, Facebook, que eles nem estão no Facebook, né? Mas TikTok e outras plataformas, gente. As plataformas de jogos que são que os meninos mais acessam, isso também é complicado, bem complicado. E então esse autor ele fala de uma verdadeira reconfiguração da infância, ou seja, as redes sociais que viciam, que tornam as crianças e adolescentes dependentes, né? E eles não estão mais brincando, eles estão só nas redes sociais. E o medo que você não sabia que você tinha?
Essa série Adolescência, quem não assistiu na Netflix, eu sugiro assistir, porque é uma série bem impactante. Ela mostra exatamente o que acontece, né? Uma família normal, assim, né? O pai e a mãe trabalham, tal, as crianças ficam vendo as coisas na internet e tudo. Só que o menino, ele frequenta um ambiente virtual onde tem uma menina que sempre fica falando mal deles, tem todo o contexto da série, e aí ele fica com raiva dessa menina, que é da escola dele, e um dia quando ele é pego, ele é surpreendido, ele diz que ele queria dar um susto na menina. Só que ele matou a menina. Ele esfaqueou a menina várias vezes. Então aquilo que ele foi vendo, que foi vindo para ele, que foi sendo falado dele, ele foi ficando com tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva. Como eu falei do processamento das emoções, que é diferente, ele foi recebendo toda aquela carga emocional e aí ele ficou com muita raiva. E um dia ele teve uma oportunidade, foi lá e matou a menina. A impulsividade do adolescente falou mais alto aí. Olha só. Então, de repente, você não sabia que você tinha um filho assassino dentro da sua casa. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que seus filhos vão ser assassinos, mas se você assistir a série é uma crítica a como a gente está fazendo as coisas. Os pais falam no último episódio da série: puxa, mas eu fui uma boa mãe. O pai fala: eu fui um bom pai. É, sim, claro. A gente deu um computador para ele. A gente arrumou um quarto bonito para ele, um computador, fone de ouvido. O que que os pais fizeram com isso? Ah, a gente deu um presente bonito para ele. Não, você isolou seu filho num mundo virtual que você não sabia o que estava acontecendo. É perigoso? Pode dizer para mim se você acha que é perigoso ou não. Andar na rua é perigoso, mas no mundo virtual é um perigo grande, sim. Então a gente tem que ficar muito atento. Então eu queria lembrar que na adolescência o seu filho não está te desafiando, ele está tentando entender quem ele é. E a gente pode ser o quê? Uma bússola e não o castigo. Então vamos ao segundo pilar, que é a conexão. A conexão é nós temos dificuldade de nos relacionar com as pessoas com respeito, com afeto, com gentileza, porque a maioria de nós não teve uma educação emocional, né? Quando a gente era criança. Nós somos criados no modelo de hierarquia. Os pais são mais importantes que os filhos. Sim, os pais são autoridade, mas todas as pessoas têm a mesma importância e o mesmo valor. Só que a gente menospreza as crianças, a gente acha que as crianças não sabem nada, que a criança é uma folha em branco. Ou assim, a gente fala, ah, a criança é as crianças são o futuro. Então, como assim o futuro? As crianças estão aqui agora. Os adolescentes estão aqui agora, eles não são o futuro. Como eu mostrei naquela fase, né, a gente está em desenvolvimento, ele é uma pessoa que tem todos os direitos de uma pessoa, igual você, igual eu. Só que às vezes a gente menospreza, acha que é um ser de segunda categoria. E esse modelo de hierarquia, ele pressupõe uma dominação, onde os adultos têm mais valor do que as crianças, né? Sim, a gente tem essa autoridade, como eu disse, mas a gente é responsável pelas crianças. Então a gente tem que estudar para saber as coisas, né? E os psicólogos do início do século XX, Rudolf Dreikurs, influenciou essa doutora Jane Nelson, que foi a criadora dessa disciplina positiva que tem esses 5 critérios, que são a firmeza e gentileza ao mesmo tempo, ou seja, eu vou agir com firmeza com meu filho, eu vou falar, não, você não vai fazer tal coisa, ou agora é hora de fazer tal coisa. Só que eu vou falar isso de uma maneira gentil, sem gritar, sem humilhar a criança, sem bater. Eu posso fazer isso com firmeza e gentileza. Eu tenho que ter, o segundo pilar é conexão. Para quê? Para a criança ter um senso de aceitação e de importância. A gente ensina a criança a desenvolver esse senso de aceitação. Eu sou importante, eu sou aceito. Então, se a minha mãe e meu pai estão falando que é para eu fazer, porque ele é autoridade, beleza, mas ele está se conectando comigo, né? A disciplina tem que ser efetiva a longo prazo. Então, não é uma coisa que eu falo hoje e amanhã já essa regra já não vale mais, né? Às vezes a gente oscila, né? E esse é um problema. Tem que ensinar habilidades de vida que são valiosas para a gente desenvolver um bom caráter, porque é isso que a gente quer. O que que a gente quer? Quais são as habilidades de vida que a gente quer que os nossos filhos aprendam? A ser honesto, a ser bondoso, a ser amoroso, a ser respeitoso.
né? Ter um bom trabalho, ter uma família, respeitar as pessoas. É isso que a gente quer. São habilidades de vida para um bom caráter. Só que com tudo isso, a gente precisa encorajar eles a autonomia e o poder pessoal também, para ninguém pisar em cima dele, para ninguém abusar dele, né? Para ninguém fazer coisa errada, para ele não ser o trouxa, mas não é o trouxa que vai bater nos outros, né? É o trouxa que vai saber se posicionar, falar você, enquanto você estiver falando comigo, gritando, você, nós não vamos conversar. Comunicação não violenta, vou falar daqui a pouco, né? Em vez de dependência, porque dependência é terrível, né, gente? Terrível. E hoje em dia tem muita gente dependente, dependente emocionalmente, o que você pode se envolver em relacionamentos abusivos, é terrível isso. Mas o nosso velho cérebro não aceita desaforo e a gente responde com violência muitas vezes. A gente não aguenta ouvir. As nossas feridas emocionais de quando a gente era criança, que a gente ouviu muito grito, muita humilhação, tem gente que apanhou muito, né? Tem gente que os pais foram negligentes, que os pais nem deixavam a criança fazer o que queria, mas negligente mesmo, não estavam nem aí, né? E essas nossas feridas muitas vezes são acionadas ou elas começam a doer por gatilhos que os nossos filhos apertam quando eles desobedecem, quando eles brigam, quando eles respondem, quando eles gritam, quando o adolescente começa a argumentar, né, se opor, mas afinal eles já estão só na busca da sua identidade, sua autonomia, não é mesmo? É. Mas aí, o que que a gente precisa fazer? A conexão antes da correção. O cérebro, ele só vai aprender novas habilidades, ele só vai estar apto a aprender coisas boas com efetividade quando ele está fora daquele daquele estresse, do modo de estresse. Só que quando a gente briga, grita, fala alto, você tem que fazer tal coisa, eu já te falei 1000 vezes, por que você não fez? Quando a gente pune, quando você vai ficar de castigo, eu vou tirar o seu celular uma semana. É uma ameaça vazia, isso não ensina nenhuma consequência do que ele fez. Isso é só uma gritaria só. E quando a gente faz isso, quando a gente humilha, né, a gente está gerando estresse. Então, o propósito do limite na educação é a gente estabelecer segurança para a criança. É ele saber que ele está seguro e não limitar. Eu tenho uma, eu tenho uma placa de 60 quilômetros por hora, que é o limite de velocidade, né? Para quando eu falo de limite, eu uso essa placa. Então, a gente é muito craque em fazer isso, por exemplo, colocar rótulos na criança. Ah, você é muito teimoso, você é muito bagunceiro, você é muito desatento, não sei o que lá. Então, a gente põe os rótulos e a criança vai acreditando naquilo. Fala, nossa, eu sou isso mesmo, que horror, que horror, que horror. E isso vai separando a gente da criança e do adolescente. Isso vai nos distanciando dos nossos filhos, né? E a gente não vai conseguir ensinar todas as situações para eles, porque a gente pode ser que eles vão viver outras situações, mas eles vão ter que saber agir nessa outra situação. Como eles vão aprender a agir? Se a gente conseguir deixar eles emocionalmente mais tranquilos, né? E é por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente está aqui. Porque é, aqui estão os 4 estilos parentais, né? Porque muitas vezes a gente age aqui do lado esquerdo com permissividade, ou seja, permite fazer tudo, simplesmente porque a gente está meio de saco cheio, sabe? A gente não está muito, ai, não quero muito entrar em conflito, né? Deixa ele fazer, tudo bem. Mas o outro lado é o autoritarismo. Não, você não pode fazer tal coisa. Ou então, não, agora é hora de fazer tal coisa. Então, é do jeito que eu quero, exatamente do jeito que eu quero. É lógico que regras são importantes na casa ou na família, né? Mas se a gente é muito autoritário, sem dar espaço para nada, isso é muito ruim para eles, porque eles, inclusive, não vão nem entender ou não vão saber decidir quando eles tiverem que tomar as próprias decisões. Aqui embaixo tem uma coisa que é muito triste, que é a negligência, que são pais que simplesmente delegam para os outros, né? Deixam a escola que resolve isso. Isso é um jeito de negligência. Sim, a escola tem que resolver muitas coisas. Eu sei que a escola, inclusive, falha muitas vezes em algumas coisas, mas a escola não tem que decidir sobre a educação dos nossos filhos. Somos nós que vamos decidir.
E o mais correto e o melhor para eles é o estilo autoritativo, ou consciente, ou positivo, ou respeitoso, né? Mas é um jeito de você fazer as coisas olhando para a criança com respeito, com amor e autoridade, sim, mas não autoritarismo do tipo treinamento militar, né? E aí, uma coisa de ouro que eu trouxe para vocês são os 4 passos para a colaboração, que são, primeiro, expressar compreensão com os sentimentos do adolescente, porque o que que a gente vai fazer então para eles colaborarem com a gente? Primeira coisa, olha, eu estou sabendo, estou entendendo que você está frustrado, que você está triste, ou que você está bravo, ou que você quer fazer tal coisa, mas agora não vai ser possível. E não precisa ficar dando muita explicação. Você pode falar porque agora não, por isso, isso, isso. Acabou, acabou o assunto. Sabe? Expressa primeiro compreensão com sentimento. Mostre empatia sem mostrar concordância. Eu entendo que você esteja se sentindo assim. Eu entendo que você está frustrado, que não pode levar o celular para a escola. Mas é uma lei que foi dada, isso é para o bem das pessoas, é para o bem comum. E agora nós vamos ter que obedecer essa lei. Compartilhe seus sentimentos e percepções. Eu também fico triste quando acontece isso, ou quando alguém, né, por exemplo, a professora falou, teve uma injustiça, né? Então eu falo, olha, eu também me sinto muito triste quando tem injustiça. Eu sofri uma injustiça no trabalho outro dia, que foi muito ruim para mim, né? Eu me senti muito injustiçada, e isso é muito ruim. E aí ele, puxa, é mesmo. Aí ele faz conexão, aí ele começa a vai colaborar com você. Convide seu filho ou sua filha para pensar numa solução. Então, está acontecendo algum problema, algum impasse, e a gente não está sabendo como resolver. Então, fala, propõe para ele, ele é adolescente, já é grande. Você não fala isso às vezes? Você já é grande, não é? A gente fala. Então, propõe para ele, o que que você sugere? E aí, fica quieto, respira, respira, sabe? E pense, deixa ele falar, deixa ele falar. Tá difícil de conversar? Pega o carro, vai dar uma volta. Aí você não precisa olhar olho a olho. Conversas difíceis, já ouvi falar que é uma técnica legal essa. Quando você está no carro, vai dar vamos dar uma volta de carro? Aí você vai. Aí você não está olhando direto assim, porque olhar direto é uma conexão bem, né, mais forte. Então, se ele está do lado, talvez você tenha mais liberdade de falar, e ele também, e aí vocês conseguem ficar num ambiente mais calmo. Então, isso é ouro aqui para todo mundo, nós. E como a gente pode usar, então, a comunicação não violenta, que é do Marshall Rosenberg, que, na verdade, o título que ele deu para essa técnica é comunicação não alienadora da vida, ou seja, comunicação para a vida. Ou seja, o que é melhor? Quando a gente, primeiro, são 4 elementos. Primeiro, observa os fatos. A gente fala do fato que aconteceu, né? Então, a gente observa o que está acontecendo, de fato, sem nenhum julgamento. Aí a gente identifica os sentimentos, né? Por exemplo, seu filho gritou com você. Então, vamos lá. Seu fulaninho gritou com você. Aí você fala, fulano gritou comigo. Não é assim, fulano está sendo desrespeitou, fulano está sendo malcriado. Fulano está sendo malcriado já é um julgamento. Você está julgando ele, é malcriado é um adjetivo. O que você pode falar assim, fulano gritou comigo. Isso é uma frase, é um fato, que foi o que aconteceu. Quais são seus sentimentos em relação a isso? Eu fiquei chateada. Eu fiquei frustrada. Eu tô triste. Eu tô triste. Ponto. Calma. Aí você pode, terceiro passo, reconhecer as suas necessidades. Não é bom, não gosto quando gritam comigo. Eu não, a minha necessidade é de que ninguém grite comigo. A minha necessidade é de ter paz. Vocês vão ver isso na autocompaixão. A gente falou do que você precisa, né, na primeira meditação. Reconhecer a necessidade. O que que eu preciso? Eu preciso de calma. Eu preciso de paz. Eu não gosto, não quero gritos. E aí você faz um pedido específico. Aí você fala assim: você não grita comigo. Ponto. Não é assim, você não grita comigo, seu sem vergonha, você tá sempre gritando comigo. Porque às vezes a gente tá com tanta raiva que a gente quer falar desse jeito, para chamar atenção, não sei, ou porque, que nem eu falei, os nossos gatilhos são acionados.
Mas a gente pode fazer um pedido específico, fala assim, enquanto você estiver gritando comigo desse jeito, nós não vamos conversar. Eu preciso que você se acalme, que é uma outra maneira de fazer um pedido. Eu preciso que você se acalme. Então, outro pedido, vamos cada um para o seu canto, a gente vai respirar e daqui a 5 minutos ou meia hora, enfim, a gente volta a conversar. Aí sim, é uma maneira da gente resolver dentro da comunicação não violenta. Gente, deixa eu só ver nosso tempo aqui, que já está bem avançado. Isso aqui eu vou fazer o PDF, vou colocar no grupo de WhatsApp, então não se preocupem, depois vocês leem esses exemplos, mas é mais ou menos esse exemplo que eu falei do filho gritando, é o que às vezes acontece mesmo com a gente. Então, lembrem desses 4 elementos da comunicação não violenta, tá? E aqui pedidos. Por quê? Porque o amor que permanece depois do conflito ensina mais do que qualquer sermão. Então a gente quer falar, a gente quer dar um sermão, a gente quer falar um monte. Eu vou falar um monte quando ele chegar em casa. Ele vai me ouvir. Só que não adianta a gente dar sermão. Lembra que eu falei que o cérebro nem está captando o que você está falando? Ele não está entendendo o que você está falando? Então, o sermão não adianta. É a conexão que vai fazer você se aproximar mais do seu filho, tá bom? Então, agora nós vamos falar do pilar da cura, que é a autocompaixão, porque ser mãe de adolescente, ser pai de adolescente é ser um espelho rachado. Vocês acham que é isso? Tudo que você não curou em você pode se refletir, sem filtro. Só que você não precisa se apagar para iluminar o caminho do seu filho. A sua luz vai ser a sua bússola, né? A autocompaixão, ela é um elemento muito importante, muito interessante para a gente é, conseguir fazer a nossa reconexão com o nosso filho. Eu vou colocar aqui no chat, gente, o PDF. Só um minuto. Eu vou colocar aqui, porque eu prometi que eu ia dar esse livrinho, né, para vocês. Então, eu preciso fazer isso agora. Só um minuto. Esse e-book, Autocompaixão para Pais, ele está aqui no Canva. Um pouquinho, deixa eu abrir o Canva. Esse aqui que eu posso compartilhar. Só um minuto. Link. Depois eu vou colocar o PDF. é, Achei, criei o link. Pronto. Ele está aqui. Se vocês clicarem, vocês vão entrar no e-book do Canva para poder baixar esse e-book de autocompaixão, tá? Esse e-book, ele é baseado no livro que para mim foi muito interessante aqui, dá para ver. Ele não dá foco aqui. Self-Compassion for Parents, da Susan Pollack. Ela tem várias meditações de autocompaixão. Então, aqui tem 8 meditações e reflexões de autocompaixão, e para mim foi uma coisa que me ajudou muito. E então, eu estou compartilhando com vocês para ser uma coisa legal, assim, de vocês fazerem e praticarem também, né? Peraí, que agora não sei se está compartilhando. Está compartilhando a minha tela ainda, não? Tá? Então vamos lá, cura. Então vamos ao final agora. A gente se sente às vezes inadequado, né, como mãe, e esse é o porquê a autocompaixão é tão importante. Já dei o e-book aí para vocês. A autocompaixão, ela foi desenvolvida por essa autora Christine Neff. Ela era uma pesquisadora de autocompaixão e aí o filho dela, ela teve o diagnóstico do filho de autismo e ela teve que rever todos os dados dela sobre o que realmente ela estava estudando. E o que que ela
ela conseguiu ver que a autocompaixão é uma maneira saudável da gente se relacionar com a gente mesmo, né, com bondade, porque a gente merece bondade e compreensão, da mesma forma que as crianças, da mesma forma que nossos amigos ou que outras pessoas que a gente gosta. Então, assim como a gente deseja coisas boas para um amigo, ou como um amigo deseja coisas boas para a gente também pode praticar isso com a gente, porque muitas vezes o que a gente faz é a gente usar o autocrítico com a gente. Então, a gente é bondoso com os outros, a gente, se uma amiga nossa, por exemplo, pisa na bola, faz um negócio assim errado, tipo, mano, como você fez isso? A gente que é amiga, a gente fala, não, fulana, calma. Ah, você tava com a cabeça cheia. Isso daí, sabe, você minimiza, não é que minimiza, mas você fala palavras de bondade para ela. Você fala assim, não, vamos lá, vamos, respira, vamos ver uma solução para isso. Você não é uma pessoa ruim por causa disso, né? Isso daí que você fez outras pessoas também fazem. Foi uma pisada de bola, mas calma, vamos resolver, vai dar certo. Você é uma pessoa boa, enfim. Você fala coisas boas para ela poder se sentir melhor. Só que quando a gente pisa na bola, a gente faz uma coisa errada, ou quando uma coisa errada acontece com a gente, uma coisa ruim acontece com a gente, muitas vezes a gente se pune. A gente fica bravo, triste e começa a falar assim: ah, eu sou uma burra, ah, eu sou uma péssima mãe. Nossa, como é que eu fiz isso? Uma vez eu esqueci a lancheira da escola. Ai, gente. A menina saiu, foi para a escola, tal. Quando eu subi, eu deixei ela lá embaixo no tio da perua, tio José da perua. Aí quando eu voltei, eu cheguei, entrei na cozinha, a lancheira estava em cima da mesa. Aí eu falei, eu não acredito que eu fiz isso. Como eu pude esquecer a lancheira da escola? O que que vão pensar de mim? Olha só, os pensamentos começam a, né, ir para longe. Nossa, vão pensar que eu sou uma péssima mãe. O que que ela vai comer na hora da escola, na hora do lanche? E eu já estava pensando assim, na hora do lanche, ela vai chorar desesperadamente, vai me achar uma péssima mãe. Ou seja, eu já estava viajando nessa história da lanche, de um erro que eu fiz, que foi esquecer de mandar a lancheira. Eu sou a pior mãe do mundo por causa disso? Não. Na hora do lanche, ela vai realmente chorar desesperadamente a hora do recreio, o recreio inteiro, e ninguém vai, na escola vai perceber que ela está sem lanche. Será que ninguém vai conseguir um lanche para ela? Ou seja, tem várias situações que podem resolver esse meu erro. Então, a compaixão, a autocompaixão, ela tem esses três elementos. O primeiro, elemento é a bondade para com a gente mesmo. Ou seja, eu dizer palavras bondosas para mim, respeitosas, sem julgamento cruel, acompanhada por uma motivação de ajudar e de perguntar as minhas necessidades, que nem aquela meditação que a gente fez no começo, do que eu preciso? O que que eu estou precisando? O que que eu estou precisando agora? Né? Por exemplo, eu esquecia de levar, mandar a mochila, a lancheira da escola. Então eu podia pensar, bom, eu posso pegar o carro e ir até a escola e levar a lancheira. Ou eu posso ligar na escola e falar, olha, ela esqueceu o lanche, será que alguém que vocês conseguem dar um jeito aí? Porque eu não posso ir na escola agora para levar a mochila, a lancheira. E sabe? Então, o que que eu posso ter bondade para mim mesmo, perguntar o que eu preciso. Segundo lugar, é humanidade compartilhada, ou seja, reconhecer que todos nós somos imperfeitos e nós vivemos vidas imperfeitas. Só que nós somos, como mães, muito cobradas e no Dia das Mães falar assim que nós somos a heroína, que nós somos a mãe perfeita, que mãe é um ser sublime, mãe é um ser acima de qualquer suspeita. Depois vocês leiam um, um, um post que eu coloquei no meu Instagram, o checklist da mãe perfeita. Eu perguntei para três IAs, inteligência artificiais, sobre qual que era o checklist da mãe perfeita. E aí eu escrevi um texto, assim, com um pouco de ironia, porque a gente é assim, tipo, nossa, a mãe é uma coisa assim que sabe tudo, que pode tudo, tipo uma super-heroína mesmo. Mas não, a gente é imperfeito e a gente tem uma vida imperfeita. Só que a gente fica menos isolado e menos sozinho e a gente se conecta mais com os outros, inclusive com os nossos filhos, aonde? Na vulnerabilidade. Na hora que a gente reconhece que a gente é imperfeito. Na hora que está todo mundo ferrado, que a gente se reconhece, que a gente se conecta mais. Quer um exemplo? Sei lá, tem um incêndio no seu prédio, de noite, tá todo mundo dormindo. Aí
Uma gritaria, você ouve, tem um incêndio mesmo, de verdade, que todo mundo tem que descer. O que que você faz? Você desce, você põe um roupão, uma toalha, sei lá, você pega alguma coisa e desce. E aí fica todo mundo lá embaixo com os roupão assim, entendeu? E aí, nós estamos todos conectados, todos de roupão, pijama ou sei lá, porque está acontecendo um incêndio. Porque isso aqui é uma coisa, nós estamos na nossa humanidade compartilhando a nossa vulnerabilidade. Nosso prédio está pegando fogo, que algum infeliz pôs fogo em algum lugar. Não, tô brincando, né? Ninguém, não estou dizendo a culpa de ninguém, mas a gente está ali por causa de um evento que nos une, tá? E o mindfulness, que é a atenção plena, é estar presente, estar consciente do que está acontecendo. Não negar isso, não se esconder, né? Na hora de esquecer a lancheira, eu podia falar assim. É, mas também a lancheira tinha ela que devia ter levado, sei lá, mas na época ela era muito pequena, né? Ou então eu podia ter falado assim, mas também a escola não dá lancheira, não dá lanche para criança, sabe? Aí eu tô negando, eu tô jogando para os outros. E aí? É certo fazer isso? Não, o erro foi meu. Então eu podia falar assim, puxa, o erro foi meu, eu esqueci. Só que acontece, isso não sou só eu que faço, várias outras mães já esqueceram de levar a lancheira para a escola, né? É, foi isso que aconteceu, infelizmente, fiz um erro sim, só que eu não sou a pior mãe do mundo por isso. E eu estou precisando de um pouco de calma agora, então eu vou respirar, eu vou dar um tempo, né? Eu vou tentar resolver de uma forma, vou ligar para o meu marido, vou ligar para alguém outro, vou resolver. Então, a bondade para comigo mesmo. Então, e essa é a autocompaixão, tá bom? Então, nós vamos fazer uma última meditação, gente. Nós já estamos acabando. Eu disse que ia acabar em torno das 8h09h30, 9h40. Já estamos chegando no final, tá bom? Só um minuto. Então, essa meditação também está naquele e-book que eu dei para vocês e chama Cuidando de Si Mesmo. Então, se você puder, se sente confortavelmente. Se você sentir vontade, pode fechar os olhos. Permita-se acalmar por alguns instantes. Respire devagar e preste atenção na sua respiração. Às vezes, nós estamos tão ocupados que nem percebemos que estamos respirando. Onde está a minha respiração? Onde você sente mais a sensação de estar respirando? Foque nesta região e sinta o movimento da respiração que entra e que sai, a inspiração e a expiração. Respire uma vez profundamente. Pergunte-se: como eu sei que eu estou respirando? Perceba as sensações do seu corpo. O que você percebe? Você está com fome? Você está cansada? Que emoções você está sentindo? O que você está sentindo? Assim como você balança e segura o seu filho, lembra quando ele era neném? Coloque os braços em volta dos seus, segure os seus braços, né, como se você estivesse se abraçando e permita-se balançar e se segurar a cada inspiração e respiração, ou de lado, ou para frente e para trás. Deixe cada inspiração e cada expiração acalmar, confortar, ancorar. Se você se sentir confortável, pode colocar a mão no peito ou no seu abdômen. Sinta o conforto do seu toque caloroso. Respire uma vez, mais uma vez. Na meditação a gente fala para você respirar 5 vezes. De qualquer forma, você está respirando. Permita-se cuidar de si mesmo. Permita-se ser gentil com você mesmo. Você passa muito tempo cuidando dos outros, atendendo às suas necessidades. Reserve um momento para você. Do que você precisa? Dê permissão para você comer, tomar um banho, descansar, parar, respirar. Você deu um,
Você deu permissão para si mesmo de estar aqui nessa aula, nesse conteúdo, aprender mais sobre o seu filho, se conectar mais com você mesmo. Puxa, isso é tão importante. Que bom. Parabéns. Muito bom, gente. Pode abrir os olhos, pode respirar normalmente. Essas aqui são as minhas referências, né, dos livros que eu tenho, das minhas referências de literatura. Tem o livro da Disciplina Positiva da Jane Nelson, tem o Cérebro Adolescente do Daniel Siegel, que fala mais, assim, numa linguagem mais coloquial, né? Parentalidade consciente, esse é muito bom. O próprio livro do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa, né, que é mais profundo, é bem mais atual, né? Sua Crença Competente, um livro gostoso do Jasper Ju, esse aqui não está à venda, infelizmente. E os manuais, como eu falei, as cartilhas aqui do Ministério é, da Saúde. E agora, você que ficou comigo, eu tenho um convite para você nesse encontro, né, tão especial. Se você vai ver essa aula depois, quem está assistindo essa aula depois, você vai receber instruções de como você pode acessar esse convite. Mas para você que ficou aqui comigo, eu vou mostrar o que é então, o que eu ofereço, que eu posso te ajudar mais, se você quiser dar um passo a mais com seus filhos, que é a minha mentoria, Mentoria Adolescer, que é um caminho possível para pais e filhos adolescentes. Então, fica mais um pouquinho que eu vou te mostrar o que é isso? É um processo de acompanhamento comigo, são 6 sessões individuais de 1 hora cada, né? Onde a gente vai aprofundar mais os 3 pilares desse método 3Cs, a clareza, conexão e cura da parentalidade do adolescente. É um processo onde a gente faz uma individualização, né? A gente aplica o método para a sua família, para os problemas mais evidentes que você está passando agora, nesse momento. A gente trabalha mais as ferramentas práticas da CNV, da disciplina positiva e também da autocompaixão. E é claro que é um crescimento individual, um crescimento único, porque cada um vai ter que ter a sua autorresponsabilidade, né? Mas você não vai estar só aqui, é um caminho que eu percorri, que eu estudei, que eu desenvolvi para pais de adolescentes e que já ajudou pessoas e pode ajudar muito mais, né? E os bônus são que as sessões ficam gravadas numa playlist para você assistir depois, então ficam acesso por 1 ano. Eu faço uma apostila você vai receber a apostila das meditações da autocompaixão. Esse que eu já entreguei para vocês, eu vou fazer, vou traduzir mais meditações e colocar lá, porque eu acho que pode, né, melhorar, pode ficar melhor lá. Você vai receber um PDF dos conteúdos trabalhados nas sessões, ou seja, para depois você ler com calma, meditar, trabalhar de novo os exercícios. Vai receber esse e-book aqui de práticas de CNV, que é o guia prática do Ministério do Piauí, que é esse livrinho laranja aqui, que tem uns exercícios de CNV bem bacanas. Vai receber o PDF da Sua Criança Competente, que é esse livro do Jasper Ju. Ele não está mais à venda, infelizmente. Mas eu tenho o PDF que eu ganhei de uma mentora, então eu vou disponibilizar aqui para quem entrar na mentoria. E eu vou também dar o livro físico, Os Pais em Construção, que é esse aqui, que eu escrevi o capítulo. Meu filho tem uma doença crônica e agora. E é em conjunto com outras psicólogas e outras educadoras parentais que escreveram vários temas interessantes no livro. Então, eu vou mandar para a sua casa pelo correio, sem custo nenhum, que é esse livro Pais em Construção. Então, tudo isso são os bônus da mentoria Adolescer. Então, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato comigo, que é um programa muito legal de se fazer, tá bom?